Seja exaltado, adorado. Nós te agradecemos, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito em cada uma das vidas aqui, Pai. Obrigado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 A gente está desde 5 horas estudando a palavra de Deus e às vezes eu fico pensando o privilégio que temos de mais uma vez abrir as Sagradas Escrituras e meditar, refletir. De fato tem sido momentos preciosos com vocês. Um privilégio para mim poder navegar por textos com calma, que é o que vamos fazer hoje. Com bastante calma. A gente está numa série, iniciamos uma série em 2 Pedro, se você não estava aqui semana passada. 2 Pedro, já me perguntaram várias vezes, por que não primeira e sim segunda? Não tem muita resposta não, tá, gente? Mas tem sido gostoso meditar ao longo da semana, mastigar, degustar assim o texto com profundidade para trazer para vocês. E meu desejo, minha oração sempre é que aquilo que Deus tem falado a mim seja transmitido com clareza, não por mim, pela palavra do Senhor Altíssimo. Essa carta de 2 Pedro, ele já escreve, o apóstolo Pedro, no final da vida dele. Ele sabia que não teria muito tempo mais na terra, Jesus tinha revelado isso a ele. Ele escreve com o propósito de lembrar coisas fundamentais sobre a vida, lembrar aqueles leitores, para que eles tivessem êxito na caminhada cristã. Por isso, o tema da série é Quero Lembrá-los. Ele fala isso várias vezes ao longo da carta e nosso objetivo semana passada foi ir costurando vários textos, mostrando como ele enfatiza isso. Quero lembrá-los, vários temas importantes para nós. Lembrá-los da salvação, lembrá-los que Deus revelou-se através das Escrituras, ela é palavra inspirada, ele vai falar isso no capítulo 1. Lembrá-los da volta de Cristo, que é iminente, que logo vem. Ele faz até um paralelo, compara com um ladrão. É estranho comparar Jesus com um ladrão, mas Pedro faz isso. Ele compara que logo Jesus voltará como um momento que ninguém espera. E ele fala sobre vários temas fundamentais para a nossa espera ativa do retorno de Cristo. Temas que estão envolvidos nesse grande alerta. Isso é a carta, um grande alerta, um grande preparo para os leitores e certamente para nós também hoje. E hoje vamos meditar em um único verso em 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Na semana passada a gente falou mais sobre o apóstolo Pedro, sobre a pessoa de Pedro. Conectamos inclusive a história dele escrevendo essa carta com uma história de 30 anos antes, quando ele passou por aquele episódio de negar a Cristo 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse. E conectamos esse Quero Lembrá-los da carta com o fato dele ter esquecido das palavras de Jesus, que o texto lá do Evangelho diz que Pedro lembrou-se, depois que o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Cristo. Ele tinha esquecido de fato. E agora, com a proximidade da morte, escreve com profundidade, para que pessoas não se esqueçam como ele. É com essa perspectiva de trazer a memória, de rememorar, não deixar com que ninguém esqueça que ele fala de coisas fundamentais para algumas pessoas. E a questão, se falamos de Pedro na semana passada, a questão que fica para hoje é: quem são essas pessoas? Quem são esses que receberam a carta? Quem são esses com quem Pedro fala naquela época? E será que essa carta, esse conteúdo tem conexão conosco hoje? Qual é a nossa conexão? Nós aqui, século 21, 2000 anos depois, com aqueles primeiros leitores. Quem são eles? Qual é o que temos em comum? Então, 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Abra a Bíblia, deixa aberto, vai ficar aqui no telão também. Nosso único verso da noite. E como eu disse, é um privilégio, um deleite poder ficar em um verso só, sem pressa. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro diz, a palavra do Senhor diz: Simão Pedro, servo
e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles, ou seja, ele está escrevendo, àqueles que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Pedro está escrevendo, Pedro, já sabemos do apóstolo, está escrevendo para pessoas que receberam algo muito precioso, ou valioso, dependendo da sua versão. Se você tiver alguma versão diferente aí na sua Bíblia de papel, no seu celular. Pessoas que receberam algo muito precioso, muito valioso. Pessoas que receberam fé. Fé. Ele não diz quem são essas pessoas. Ele não diz onde vivem, em que cidade, diferente de outras cartas de Paulo até, ele fala a igreja de Colossos, a igreja de Éfeso. Pedro não está fazendo isso. Ele não fala de cor, gênero, raça, nada, nada. Ele simplesmente fala daquilo que era fundamental, aquilo que os unia. Pessoas que receberam fé. Aqueles primeiros leitores, provavelmente, aí é um trabalho mais de teologia, tentar encaixar essa carta na história, provavelmente estavam em torno do ano 67 depois de Cristo. Se você conhece um pouquinho da história de Israel e do Império Romano, vai saber que no ano 70 o Templo de Jerusalém cai, é destruído. No ano 67 começa uma perseguição grande com Nero, depois de um incêndio que teve na capital, em Roma, e culpam os cristãos daquele incêndio e tudo mais, começam perseguições grandes. Roma, o Império Romano, está apertando o cerco sobre a igreja de Cristo Jesus. Além disso, Pedro está alertando aqueles irmãos de falsos mestres que surgiriam, heresias destruidoras que surgiriam. Então, a igreja está sofrendo. Não sabemos exatamente quando a carta foi escrita, mas provavelmente nessa janela, 65 a 70, 69 a.C., um momento de sofrimento da igreja. E diante disso, Pedro quer lembrar aqueles irmãos, começar a carta lembrando da preciosa e valiosa fé. Eu vou sempre falar preciosa e valiosa porque em algumas versões tem preciosa, outras valiosas, e a palavra significa a mesma coisa. Esse é o qualificador da fé que ele usa. O qualificador da fé. Ele não trata a fé como uma esperança qualquer, uma expectativa, mas sim algo precioso, valioso. Por vezes nós usamos a palavra fé de forma banal, corriqueira, não sei. Por vezes usamos na frase dizendo, eu tenho fé que tudo vai dar certo. A gente usa fé nesse sentido, né? Uma esperança meio aleatória, infundada, sem um lastro forte. Não é assim que Pedro está usando a palavra fé. Não é somente uma crença sem fundamento. Ele está falando que o que nos une em Cristo Jesus, antes de mais nada, é fé. E depois ele vai falar sobre outros vários pontos que a gente já mencionou na carta, mas agora ele fala sobre fé. Meus irmãos, fé não pode ser para nós somente uma esperança, como dizemos aqui, né? Esperança é a última que morre, né? Como fé é essa esperança, a última que morre? Não, ela sequer morre. Nossa esperança não morre, nossa esperança inclusive já morreu e ressuscitou. Cristo Jesus, o nosso Senhor, temos fé por Ele que morreu e ressuscitou. Nossa fé, ela não é só um sentimento, uma esperança, mas é mais do que uma certeza. Fé, inclusive, é o que dá o sentido a todo o resto. Por isso que ele começa falando sobre essa preciosidade. Não é à toa que ele abre a carta assim, lembrando aqueles irmãos disso, que o que os une é fé. É como se ele dissesse, eu estou escrevendo para vocês, meus irmãos, sobre algo precioso, algo valioso, vocês que receberam isso. E esse é o fundamento do qual eu quero partir a carta inteira. Porque no verso seguinte ele vai começar a falar sobre o pleno conhecimento, o crescer na graça e na paz. Mas o fundamento, a base, não é outro senão fé. Sem ela, o resto de nada servirá. Você pode aprender aqui sobre vários conceitos, sobre volta de Cristo, sobre falsos mestres, sobre tudo isso. Não vai servir de nada, absolutamente nada. Só vai caminhar passos largos para o inferno com um pouquinho mais de sabedoria teológica. Nada, sem fé, absolutamente nada. É por isso que nossa série não pode partir de outro fundamento, senão fé. Fé, é o que fazemos aqui, é pela fé. Como vivemos, a forma com que nos expressamos nesse mundo, as decisões que tomamos, todas elas são baseadas em fé. Não fé, esperança. Vou tomar essa decisão na esperança que vai dar certo. Não. Tomamos decisões, partimos, plantamos igrejas, vivemos à luz do que Cristo fez por nós, e esse é o sentido de fé.
aqui em Pedro. Ela é valiosa demais para nós, para ser considerada como algo corriqueiro, banal, ou por ser esquecida, negligenciada, arquivada, colocada numa gavetinha, sabe? Tive fé, eu crio em Cristo Jesus. Eu criei, eu fui lá na igreja, levantei a mão, chorei, fui lá na frente. Eu criei, mas isso aí ficou lá no passado. Minha fé é verdadeira, mas hoje em dia, como é que você vive? Olha, eu criei, mas hoje, não. Fé é algo muito valioso. Não pode ser assim. Algo pontual, que se deixa no passado. Pedro está dizendo que há algo valioso que os une. Algo valioso demais para nós cristãos. É isso que ele diz, olha aí no verso. Ele diz, aqueles, né, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aqueles, e ele coloca um apóstolo em uma explicação, aqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que não há nenhuma distinção, absolutamente nenhuma diferença entre nós, cristãos, leitores da carta, nenhuma distinção entre nós e os apóstolos, e Pedro. Nenhuma, em questão de fé, nenhuma. A fé que eu tenho, se você crê em Cristo Jesus, a fé que você tem é exatamente a mesma fé de Pedro. Se você crê em Cristo Jesus como suficiente Salvador, você tem a mesma fé que Paulo, João, qualquer um dos apóstolos. Você tem noção disso? Não sei se você parou para pensar já, mas que eu e você temos a mesma preciosidade em nós. A mesma preciosidade em nós que os apóstolos tiveram, fé. A gente poderia ver vários outros versos sobre fé. Alguns saltam na nossa mente, Hebreus 11, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos, ou a prova daquilo que não vimos. Tem vários textos sobre fé, mas comparar a nossa fé atual, com a fé dos apóstolos deveria nos constranger um pouquinho. Romanos 10, a fé vem pelo ouvir a mensagem. Efésios 2, somos salvos pela graça, mediante a fé, por meio da fé. Tem vários textos que falam sobre isso, mas se são só conceitos, é algo no campo das ideias, etéreo. Temos que trazer para a realidade. Nossa fé passa mais perto da vida do que dos conceitos teológicos sobre ela. Eu sinceramente quero me limitar, embora tenha vários outros textos sobre fé, me limitar a esse único verso, 2 Pedro, e refletir como se fôssemos os primeiros leitores que talvez não tivessem acesso às outras cartas de Romanos, Efésios, talvez eles nunca tivessem lido, inclusive, a outras cartas de Paulo, embora Pedro tivesse acesso, talvez as igrejas não. E como que eles perceberiam essa fé tão preciosa que Pedro diz? De onde vem essa fé tão preciosa? Pensa comigo, se fé é algo que eu escolho ter, se eu me esforço para acreditar em Jesus, eu junto um monte de conceitos, sou convencido pelo argumento de alguém, e aí penso, agora sim eu creio, tenho fé. Se fé é isso que eu escolho ter, onde está a preciosidade dela? O que Pedro está nos dizendo é que a preciosidade dela está justamente no fato de que ela não vem de nós. A fé que temos não vem de nós. Olha aí, ele escreve, aqueles que receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Receberam uma fé. Eu gosto dessa tradução da NVI porque a palavra receber carrega em si um pouquinho do sentido de graça, de favor imerecido. É certo que nós recebemos um aumento no trabalho, uma promoção por conta dos nossos esforços. Isso é fato, a gente recebe isso por vezes na vida. Às vezes demora mais do que a gente queria, às vezes não vem, mas a gente recebe coisas baseadas nos nossos esforços, méritos. Recebemos coisas que compramos, que fomos lá, conquistamos, recebemos encomendas, recebemos algo que pedimos. Lá em casa, quando toca a campainha, quando não é o homem do sorvete, é o homem do Mercado Livre. As crianças já falam, Mercado Livre, papai. Ficam ansiosos para receber alguma coisa. Eles sabem que se comprar, entrega em casa. Já é outra geração, né? A gente tinha aqui na loja. Mas o Otto e Emma, 4 e 2 anos, sabem que se recebe quando se compra. Eles ficam doidos para saber o que tem na caixa e para usar a caixa para alguma coisa depois, fazer alguma gambiarra lá em casa.
Quem foi lá sabe que tem uma caixa de papelão gigante lá. Mas enfim, esse é o padrão da vida. E crianças pequenas sabem disso, que adquirimos, que nós compramos, nós encomendamos e então recebemos. Algo que fomos atrás e conquistamos. Mas é certo também que recebemos, às vezes, não tantas quanto que gostaríamos, recebemos presentes também. Talvez as mamães tenham recebido presentes hoje. Se não receber, tem alguma coisa errada por aí, né? Mas, por vezes, recebemos presentes. Só que esse da mamãe, ele é merecido. Ele é merecido. Mas, por vezes, recebemos presentes imerecidos. Não merecíamos. E ganhamos. Do nada, brota um presente. É raro? Acontece. E aqui está o sentido mais certeiro da palavrinha que Pedro escolheu aqui para essa abertura. Pedro escolhe a dedo, inclusive. Talvez na sua versão aí, na sua Bíblia, papel, celular, seja onde for, você está vendo outras palavras. Talvez obtiveram a fé. A fé que obtiveram, a fé que alcançaram. Na Almeida está obtiveram, nas revisadas, corrigidas, né? Tá, alcançaram. Mas essas palavras, obter, alcançar, não carregam o sentido gracioso de receber. Obter, alcançar, aponta para mérito. Eu obtive algo, eu fui lá e conquistei algo. Me empenhei, alcancei algo. Não, com a fé não é assim. Com a fé não é assim. Pedro escolheu a dedo essa palavra. A NVT, que é a nova versão transformadora, talvez você tenha aí, usa a palavra fé que nos foi concedida. É esse o sentido, essa é a ideia da palavra que Pedro escolheu. Uma fé, irmãos, que a preciosidade está no fato de que não fomos nós que a conquistamos. Não fomos nós que a conquistamos. Maldito legalismo, e vamos falar sobre ele quando abrimos o capítulo de falsos mestres e heresias destruidoras. Mas maldito legalismo que carregamos, que é tão presente na igreja brasileira, que é um câncer para o cristianismo mundial. Eu digo brasileiro porque é o contexto que eu estou mais inserido, mas mundialmente se vê, na verdade, desde a época dos apóstolos. Os fariseus, os mestres da lei, o judaísmo, eram esses, legalistas. Eu tenho que fazer para conquistar e conseguir, e enfim. Uma distorção do evangelho que foi carregada pela Igreja Católica, carregada até hoje, e nós brasileiros bebemos muito desse berço. De novo, eu digo, maldito legalismo que temos que fazer, temos que obter para alcançar, eu tenho que ir lá, eu tenho que ter fé. Até essa palavra, essa frase é estranha. Eu tenho que ter fé, meus irmãos. Você tem que trabalhar, você tem que se empenhar, você tem que servir, você tem que santificar-se todos os dias, mas para salvação, não. Definitivamente não. Não somos salvos por obras. O texto é muito claro de Efésios. Não somos salvos por obras, e sim pela graça. Não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer para alcançar a salvação. Nada. Nada. Isso é graça. Nem mesmo a fé. E aqui um cuidado muito inteligente de Pedro. Nem mesmo a fé pode ser vista como algo que desempenhamos. Senão, fatalmente, ela seria uma obra. Eu sou salvo porque eu tenho fé. Chegue diante de Deus e diga isso. Na eternidade futura, lá, quando você bater a porta do céu, e Deus te perguntar, por que você quer entrar aqui? Eu quero entrar porque eu tenho fé. Isso é obra, meus irmãos. Se eu preciso ter fé em Jesus, eu preciso alcançar a fé em Jesus, logo, em última análise, a salvação vem pela minha fé. E o texto não diz isso, a salvação é pela graça de Deus. Por meio da fé. A fé é um meio pelo qual a graça nos alcança. Um meio. E até esse meio nos é concedido. É isso que Pedro está dizendo. E por que eu estou falando algo tão teológico, talvez? Se eu pensar, mas isso é muito teológico. É porque, primeiramente, dois aspectos. Porque, primeiro, Pedro fala isso. Ele diz àqueles que receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Em segundo, eu digo isso tudo porque, meus irmãos, trazendo para a prática pastoral, como é comum conversar com pessoas sobre salvação, sobre caminhada cristã, sobre vida com Jesus. Conversar ao redor da mesa e a pessoa dizer, pastor, eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo crer. Eu já tentei deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu já tentei, eu não consigo. E eu digo, meu irmão, aí sim você chegou no ponto, você não consegue mesmo, você está no caminho certo. Você não consegue sozinho, você não consegue. Nem mesmo crer pode vir de você.
Você não pode agradar a Deus sem fé, isso é fato. Mas eu preciso te dizer que até mesmo a fé, a capacidade de crer, vem de Deus. Peça ajuda. Pare de tentar batalhar sozinho. Peça ajuda, peça para que Deus te conceda a fé. Pare de tentar obter tudo pelo braço, pelo seu esforço. Peça, clame a Deus. Não se esforce para tê-la. Peça e receba, porque é um presente imerecido. Isso é graça. Michael Green, um teólogo inglês, anglicano, e anglicanismo veio do berço católico, mas na reforma saiu daquele ranço, como eu falei, daquela maldito legalismo. Ele, comentando esse texto, ele diz: a fé, ela é a capacidade que Deus nos dá de confiarmos nele. Fé é a capacidade que Deus nos dá de confiarmos nele. Esse é o fundamento. Pedro lança esse fundamento logo na abertura da carta. Pedro está trazendo a memória daqueles irmãos, ele está escrevendo aqueles que receberam algo precioso. Ter recebido algo precioso, valioso, que não pode ser obtido de outra forma, pelo braço, é graça. E esse entendimento de graça, de favor imerecido, é que vai capacitar os crentes daquela época, 67, vai capacitar os crentes aqui do século 21 a viver a vida. É graça. É esse favor imerecido que vai nos capacitar para todo o restante, para a vida, para todos os aspectos que a carta vai trazer. Mais à frente ele vai falar sobre o divino poder de Deus, no verso 3. Seu divino poder nos deu tudo para a vida e para a piedade. Parte da fé, do fundamento, fé. E essa é a graciosa fé, valiosa fé, que Pedro diz. E por que eu falo graciosa? Eu falei graciosa várias vezes. Isso nem está no texto, mas implicitamente está lá. Um trechinho que a gente ainda não mergulhou. Ele disse: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, àqueles que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa ou valiosa. Para quem gosta de português, né, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, está fazendo uma oração indireta, né? Isso, na verdade, é o final da oração. Ele colocou para cá. Aqueles que receberam conosco uma fé igualmente preciosa, receberam pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Receberam como? Pela justiça, por meio da justiça, através da justiça de nosso Deus. Eu estou dizendo, a fé não é você que foi lá e conquistou, você recebeu pela justiça de Cristo Jesus. Ela nos é dada aos que creem, pela justiça de Cristo. Mas como assim pela justiça? Quando eu ouço essa palavra justiça, né, vem tribunal, advogado, supremo, um monte de coisa na minha cabeça. Justiça, quando pensamos nela, pensamos em algo que funciona e condena culpados. Julga a causa e condena culpados. Não absolve culpados. Justiça, quando pensamos nela, pensamos assim. Por justiça espera-se condenação, que condenação seja dada àqueles que infringiram a lei. Isso é justiça. Zela pela lei. Esses que infringiram a lei somos nós. Nós pecamos, nós nos desviamos de Deus, nós nos afastamos do nosso Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas. Nós infringimos a lei de Deus inúmeras vezes ao longo da vida. Se levante alguém aqui e saia desse salão se nunca pecou. Jesus fala isso, né? Para a mulher adúltera. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Você nunca mentiu na vida, nunca desonrou pai e mãe, nunca tomou decisões em seu próprio interesse, não pensando em Deus em primeiro plano. Todos nós pecamos. O texto bíblico é claro, é evidente. Todos nós, igualmente, estávamos longe de Deus, destituídos da glória de Deus, né? Romanos deixa claro isso. Romanos 3:23. Todos nós pecamos, estávamos longe de Deus. Todos nós merecíamos a justiça, a justa sentença de morte, de afastamento eterno de Deus. Morte é o que Deus prometeu para nós que pecamos, nós que infringimos a sua lei. Uma vez sequer na vida, uma só era suficiente, porque Deus é eterno. Qualquer pecado contra um Deus eterno requer uma justiça eterna, uma punição eterna. Morte era o que merecíamos. A justiça de Jesus
seria essa. Deveria ser aplicado sobre nós essa sentença, essa separação. E o que ele faz? O oposto. Justamente o oposto. Ele não só nos livra dessa condenação, como nos dá fé. A fé, no texto, nos foi dada pela justiça, preciosa fé. Que justiça injusta é essa? Na cabeça de qualquer pessoa isso é injusto. Jesus livra condenados, que mereciam morrer e ser condenados, como eu e você, e ainda concede capacidade de crer. Ele morre em nosso lugar, carrega sobre si as culpas nossas, e ainda nos dá a possibilidade de crer nele e ter uma vida com ele para toda a eternidade. Que justiça é essa? Jesus assumindo a justa pena, a justa culpa no meu e no seu lugar. Quem compreende isso, meus irmãos, quem compreende isso, compreende a graça de Deus, que ao invés de nos dar o que merecemos, justamente, Ele nos dá o que não merecemos. Nós não compramos, nós não adquirimos, nós não batalhamos por ela. Quem entende isso deveria viver de forma diferente, crer de forma diferente. Quem compreende que não é merecedor dessa graça da fé, que nada fez para ser salvo, deveria, inclusive, caminhar de forma diferente nesse mundo. Como deveríamos nos identificar, nós que cremos, que entendemos essa tamanha graça, como deveríamos nos nominar? Eu sou evangélico, eu sou protestante, conservador, sei lá, tantos adjetivos que a gente escolhe para classificar quem é cristão. Nada disso. Pedro se identifica não como um arrogante detentor do conhecimento teológico, nada disso, como alguns fazem hoje. Olha o que ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo. Servo e apóstolo. Olha só, se temos com Pedro a mesma fé igualmente preciosa, deveríamos nos identificar com ele de alguma forma. Fé igualmente preciosa. Deveríamos ter os mesmos qualificadores que ele. Apóstolo é certo que não somos. Também se levante e saia se for um deles, porque não tem mais apóstolo. A gente já falou sobre isso em Atos, vamos repetir quando falarmos dos falsos mestres. O apostolado acabou em Paulo. Não existem apóstolos no nosso tempo. A Bíblia foi encerrada. Podemos voltar nesse assunto e iremos voltar. Apóstolos não somos. Cabe a nós, então, o servo. É assim que deveríamos nos identificar. Servos. E essa palavrinha ela não é muito bonita, não. Embora pareça bonita, né? Sou servo. Essa palavra é literalmente escravo. Escravo. E é estranho, né? Falar escravo, porque como assim Deus quer escravos? A gente já pensa no aspecto negativo, né? Eu não sou muito de falar as palavras originais, né? No hebraico, grego, enfim. Eu prefiro não citá-las, mas essa é legal. Essa vale a pena, porque ela foi importada para a nossa língua. É doulo, a palavra. Quem conhece as mamães, né, Dia das Mães, sabe que é uma doula. Os maridos não sabem fazer ideia do que é isso. Mas são as assessoras, não sei, assistente de parto, não é isso? A doula é aquela mulher que é contratada, fica lá, mas fica, diz, o parto vai durar 1 hora ou 60 horas? Não importa, ela está lá do lado da mulher, da gestante, até que ele venha. Até que o bebê venha. Ela está lá, firme, serva. Não sai de lá. Essa é a palavra doula, né, que a gente importou para o português. Acho que para o inglês, enfim, mas é grego. No original, doulo é escravo. Aquela mulher é uma escrava da gestante, coitada. Enfim, nunca vai receber o suficiente. É um trabalho duro. Mas, enfim, ninguém traduz como escravo porque tem um sentido meio pesado, né? O John MacArthur ele tem um livro inteiro sobre isso. O nome do livro é Escravo, John MacArthur. Muito bom. Esse eu li, eu falei no EBD, que alguns livros que eu não li, mas cito, né? Esse eu li. Esse é bom mesmo. E vale a pena a leitura. Mas, enfim, o ponto do livro é o que é ser cristão de fato? Ele vai girar em torno dessa palavra escravo. Que essa palavra, como assumiu um aspecto negativo, né? Um campo semântico negativo ao longo da história, ela começou a ser deixaram de usá-la, né, no texto bíblico para não escandalizar, para não chocar, talvez, para não pensarmos em açoites, em senzalas, etc. Mas naquela época, na época que o texto foi escrito, ser escravo não tinha nada a ver com navio negreiro, nada do tipo, não era esse tipo de escravatura. Ser escravo era ter uma dívida muito alta que não dava para pagar, eu não consigo pagar, não vai dar, não tem como renegociar, ela não expira, é uma dívida que eu tenho saída.
a única forma de quitar, ela é tão impossível de ser quitada, a única alternativa é eu me entregar para esse senhor e trabalhar por resto da vida para ele. Isso era ser escravo naquela época. Se entregar como escravo para um senhor por ter uma dívida impagável e trabalhar até o fim da vida. Esse é o sentido. E não um senhor que dá açoites e prende e nada disso. Era um senhor que alimentava, dava casa, moradia, para que esse servo desempenhasse bem seu trabalho, porque se ele não desempenhasse bem a dívida nunca seria paga. Então ele dava todo o necessário para que ele trabalhasse para o resto da vida. Isso é ser serviço perpétuo, ser servo. Ser escravo, ser doulo, até que ele venha. Escravos são aqueles que têm senhor. Chefes não têm escravos, têm funcionários. Maridos não têm escravas, têm esposas. Só quem tem escravo é senhor. Jesus, chamamos eles assim, chamamos ele, né? Eles, Trindade. Chamamos Jesus de Senhor, logo estamos nos identificando como servos. Escravos é o que deveríamos ser. Quando entendemos a bendita justiça de Deus, que foi aplicada sobre nós, ele pagando uma dívida que não era dele, uma dívida que era impossível de ser paga por nós, impossível de ser quitada, quando ele nos livra dessa eternidade afastados dele para sempre. Jesus fez isso, carregou sobre si esse preço, ele nos deixou num débito eterno. Não que consigamos pagar, não, mas ilustrativamente é isso. Não temos como pagar o que Jesus Cristo fez por mim. Logo, vivo como escravo dele. Pesada a palavra? Não. Quando percebemos o preço que ele pagou. Era assim que deveríamos nos identificar. Servos, escravos, quando percebemos a preciosa e valiosa fé que temos, que nos foi dada. Pedro quer lembrar que o fundamento da caminhada cristã, antes da carta abrir, antes de qualquer tema se desenrolar, o fundamento da caminhada cristã é entender da graça de Deus, que recebemos algo que não somos merecedores, que nada fizemos para alcançar, e que a única resposta possível para tamanha graça é uma vida de serviço fiel ao Senhor. Enquanto nosso Ministério de Louvor se posiciona, para a gente encerrar, quero resumir o que vimos em 2 pontos. Em 2 aplicações simples, diretas, de um verso tão maravilhoso e denso que Pedro deixa para nós. A abertura de uma carta tão valiosa. A primeira dessas aplicações é que a fé que temos, ela é a mesma dos apóstolos. Falamos disso. Se você já crê em Jesus Cristo, já entendeu essa maravilhosa obra justificadora, já entendeu a graça, já entendeu que a condenação que deveria cair sobre você caiu sobre os ombros deslocados dele naquela cruz miserável. Se você entendeu isso, sabe que salvação não poderia ser obtida de outra forma, que ele graciosamente te deu, te concedeu, te livrou de uma vida medíocre e eternamente afastada dele. Se você entende isso, avalie se tem valorizado a fé que Deus te deu. Se você a tem como preciosa, valiosa. Os apóstolos, nossos irmãos lá do passado, com os quais nós compartilhamos essa mesmíssima fé, eles viveram à luz disso. Eles viveram à luz da fé que professaram e foram até as últimas consequências. Crer em Jesus moldou a vida deles, a forma de viver deles. Não foi só um destino eterno que mudou. Só com bastante aspas aqui. Não foi só o destino eterno, foi da vida, tudo mudou. Absolutamente tudo. Avalie se sinceramente você tem vivido à luz da fé que professa. Saiba que ela é um presente de Deus, algo extremamente valioso, que custou caro para o Deus eterno. Caro para o Deus encarnado. A segunda aplicação, a primeira é essa, temos a fé igual, idêntica à dos apóstolos, e a segunda é que a nossa fé, ela é concedida por Deus. Talvez avaliando bem, verificando sobre a sua fé, sobre a preciosidade que ela tem, sobre o valor que você dá a ela, talvez você duvide dela, duvide da fé. Não acha ela tão firme quanto deveria ser, ou sequer a tem.
Talvez tenha apenas uma convicção. Fui convencido que Jesus existe, que ele morreu por mim. Mas para ali, não vai além. Aqui eu tenho que dizer novamente e reforçar, a fé não vem de você, ela é dom de Deus, presente de Deus. E se você quer ter fé, se você quer que essa fé aumente, se você quer viver por ela, peça. Mas peça com fé. Ele somente dá a capacidade de crermos nele. É ele somente que dá. Você precisa de fé para ser salvo? Claro que sim. Não tenha dúvida disso. Você precisa se arrepender de seus pecados para ser salvo? Sim, é lógico. Essa é uma condição, crer, mas não ache que ela é uma capacidade, um produto da sua mente racional, do seu intelecto. Não ache que ela vem de você, não. Essa não seria a fé que salva. Renda-se, reconhecendo que quem você é e quem esse Deus é tão maravilhoso, o separaria eternamente dele, sabendo quem você é. Ele sendo justo, ele deveria se manter afastado de você, de mim. Ele sendo santo, ele não precisava se relacionar comigo, com você. Mas ele faz. Ele faz e aplica essa justa sentença sobre si mesmo. Ele morre numa cruz, no seu lugar, por te amar. Peça que essa fé te invada. Peça que essa fé tome conta de você. Renda-se a essa fé que vem dele. Ele é o sustentador de tudo, a justiça é dele. Peça para que essa fé transborde em você. Numa vida que só é possível de ser vivida quando entendemos da graça de Deus por nós. Peça, creia. Peça, creia, confiante de que Deus te concederá. Se você quer orar, curve sua cabeça. Jesus bendito, nós não somos merecedores de tamanha graça. Jesus, nós te louvamos porque o Senhor, sendo santo, 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 não precisaria se relacionar conosco. Nós que pecamos, nos afastamos do Senhor, por vezes desconsideramos o Senhor em nossos planos, nossa vida, mas o Senhor graciosamente assim faz e ainda chama isso de justiça. Obrigado, Jesus, por carregar nos seus ombros os meus pecados, os pecados dos meus irmãos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a capacidade de crer no Senhor. Obrigado porque nem isso vem de nós, miseráveis pecadores que somos. Nós que nos achamos por vezes sermos muito, sabermos muito, achamos que dominamos as coisas ao nosso redor, mas não somos nada diante do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu precioso sacrifício, pela fé que nos é concedida, fé igualmente a dos apóstolos, Deus, que morreram por esse ministério que o Senhor os deu, viveram à luz disso. Senhor Jesus, nos constrange nessa noite, para que passemos a valorizar essa preciosa fé que nos é concedida. Que a nossa vida seja transformada à luz disso, dessa tamanha graça. Invade corações que ainda não te conhecem, que ainda não se renderam. Quebranta, Deus, transforma, para que haja verdadeiro arrependimento, contrição, salvação. Para a glória do Senhor, assim seja. Amém.